Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente fala sobre investimentos, finanças e mentalidade vencedora. No episódio de hoje, você vai conhecer as lições poderosas de um verdadeiro gênio do mercado financeiro, Charlie Munger. Para quem ainda não sabe, Munger foi o parceiro estratégico de Warren Buffett na Berkshire Hathaway durante décadas, e é amplamente reconhecido por sua inteligência afiada, seu jeito direto de falar e sua capacidade de enxergar o mercado com uma clareza que poucos têm. Ele não apenas acumulou uma fortuna bilionária ao longo de sua vida, mas também deixou um legado intelectual que influencia investidores no mundo inteiro até hoje. E o tema deste vídeo é justamente baseado em sua sabedoria. Vamos analisar os 10 maiores erros que praticamente todo investidor comete em algum momento. E o mais importante, como evitá-los. Esses ensinamentos não são baseados em teorias complexas ou jargões de Wall Street, mas sim em experiências reais, observações profundas e conselhos simples, diretos e extremamente eficazes. Se você está começando agora no mundo dos investimentos ou até mesmo se já tem alguma experiência, esse conteúdo vai abrir seus olhos para atitudes que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem custar caro no longo prazo. Então já se acomoda aí, pega papel e caneta se quiser anotar, porque o que você vai aprender hoje pode transformar completamente a forma como você toma decisões financeiras. Erro número 1. E talvez o mais comum entre investidores inexperientes ou apressados, é não conhecer de verdade o negócio no qual está investindo. Charlie Munger sempre deixou muito claro que esse tipo de comportamento é um atalho direto para o fracasso financeiro. Muita gente compra ações porque viu alguém falando bem na internet, porque ouviu um guru recomendando ou simplesmente porque o preço está subindo. Mas o problema é que seguir esse caminho sem entender profundamente onde você está colocando seu dinheiro é como navegar em mar aberto sem mapa, sem bússola e sem saber nadar. Munger dizia que investir deveria ser tratado como comprar uma parte real de um negócio, e para isso, você precisa saber exatamente o que essa empresa faz, como ela lucra, quais são seus diferenciais competitivos, quem são seus concorrentes, como está sua saúde financeira, e quais os riscos de mercado, operacionais e até regulatórios que ela enfrenta. Se você não é capaz de explicar claramente, com suas próprias palavras, como a empresa funciona, como ela ganha dinheiro e o que poderia fazer ela quebrar ou crescer, então você simplesmente está apostando e não investindo. E aqui está um ponto crucial. Apostas podem até dar certo no curto prazo, mas investimentos sólidos são aqueles que resistem ao tempo porque são fundamentados em conhecimento e análise. Munger sempre reforçava que entender o negócio é o que separa o investidor do especulador. Ele mesmo evitava empresas cujos modelos eram complexos demais ou baseados em tecnologias que ele não compreendia bem. Segundo ele, é melhor perder uma oportunidade do que entrar em algo que você não domina. Essa mentalidade de humildade intelectual é o que mantém investidores longe de armadilhas. Portanto, se você quer evitar esse erro clássico, a dica é simples: estude antes de investir. Leia os relatórios anuais, acompanhe os balanços, entenda o setor, analise os números, escute o que os gestores dizem. Informação de qualidade é um escudo contra prejuízos e o maior aliado de quem quer construir riqueza de forma consistente no mercado financeiro. Erro número 2. E esse é fatal para quem quer crescer no longo prazo. É ignorar o valor intrínseco de uma empresa. Charlie Munger sempre foi categórico ao afirmar que o preço de uma ação e o valor real da empresa são coisas completamente diferentes. Muitos investidores se deixam levar pela emoção do mercado, comprando ações simplesmente porque estão em alta, porque viraram tendência nas redes sociais ou porque alguém disse que vai explodir. Mas Munger e seu parceiro Warren Buffett sempre seguiram o princípio da análise fundamentalista. O que realmente importa é o quanto aquela empresa vale de verdade, não o que estão pagando por ela neste momento. Esse valor real, conhecido como valor intrínseco, é baseado na capacidade da empresa de gerar lucros ao longo do tempo. Não se trata de uma aposta no curto prazo, mas de uma projeção bem fundamentada dos resultados futuros, ajustados ao risco e descontados ao valor presente. O grande segredo, segundo Munger, é encontrar boas empresas, com fundamentos sólidos, bom histórico de gestão e um modelo de negócio sustentável, que estejam sendo negociadas a um preço justo ou até abaixo do que realmente valem. Quando o investidor se foca apenas no preço, ele corre o risco de pagar caro por empresas ruins ou se empolgar com ativos supervalorizados, perdendo dinheiro quando a bolha estoura. Já quem entende o valor intrínseco, consegue enxergar além da superfície, aproveitando oportunidades onde o mercado ainda não percebeu o verdadeiro potencial de crescimento. E essa diferença de mentalidade é o que separa o amador do profissional. Munger ensinava que o investidor inteligente não olha só para o preço piscando na tela, mas sim para os fundamentos por trás daquele ativo,
lucros consistentes, margem de segurança e retorno sobre o capital investido. Portanto, antes de clicar em comprar, pergunte-se: essa ação está realmente barata ou só parece atrativa porque está na moda? A resposta a essa pergunta pode determinar o seu sucesso financeiro nos próximos anos. Erro número 3, e esse atinge em cheio tanto iniciantes quanto investidores mais experientes. É a falta de paciência. Em um mundo onde tudo acontece em tempo real, onde as redes sociais nos bombardeiam com promessas de lucros rápidos e onde os gráficos piscam o tempo inteiro na tela do celular, esperar virou quase um ato de rebeldia. Mas para Charlie Munger, a paciência é uma das maiores virtudes que um investidor pode desenvolver. Ele sempre reforçou que o mercado financeiro não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. E quem tenta correr demais, geralmente tropeça no próprio excesso de pressa. Muitos investidores se perdem tentando prever o mercado, comprando hoje para vender amanhã, sempre em busca do próximo tiro certo. Só que esse comportamento impulsivo quase sempre resulta em prejuízos, seja por entrar tarde demais em uma tendência, sair cedo demais de um bom investimento ou simplesmente por girar patrimônio demais, pagando taxas e impostos desnecessários. Munger comparava o ato de investir com o de plantar uma árvore frutífera. Você precisa escolher o solo certo, ou seja, a empresa certa, plantar com cuidado, que significa fazer uma boa análise, regar com consistência, que pode ser comparado a reinvestir, estudar e acompanhar os resultados, e acima de tudo, esperar o tempo necessário para colher os frutos. O problema é que muitos querem colher no dia seguinte. Só que o verdadeiro poder dos investimentos está no tempo, nos juros compostos, no crescimento contínuo das empresas e na maturação dos ativos. Decisões tomadas com base em ansiedade raramente são decisões inteligentes. Por isso, Munger dizia que grandes oportunidades aparecem poucas vezes e que o verdadeiro talento do investidor está em esperar o momento certo para agir. E mais importante ainda, saber ficar parado quando nada faz sentido. Ser paciente é ter coragem de fazer nada quando todos estão correndo, é confiar na sua análise e resistir à tentação do imediatismo. No fim das contas, quem vence no mercado não é o mais rápido, é o mais constante. Erro número 4, e esse é um dos mais sorrateiros, porque se disfarça de informação. É deixar-se levar pela mídia e pelos rumores que circulam no mercado. Charlie Munger sempre foi firme ao alertar sobre o perigo de ouvir demais o barulho ao redor. Ele comparava a mídia financeira a uma música alta e frenética que tenta fazer você dançar no ritmo do mercado, mesmo quando melhor seria ficar parado e pensar com calma. Notícias sensacionalistas, manchetes alarmantes, análises rasas e previsões apocalípticas ou eufóricas são elementos constantes que podem gerar pânico ou otimismo desmedido, levando muitos investidores a agir com base na emoção e não na razão. E quando se trata de investir, a emoção é uma péssima conselheira. É muito fácil se empolgar quando todos estão comprando, ou entrar em desespero quando todos estão vendendo. Mas como Munger dizia, seguir a manada é o caminho mais rápido para o matadouro financeiro. Os investidores que mais sofrem são aqueles que reagem impulsivamente ao que veem na televisão ou nas redes sociais, comprando ativos só porque estão em alta ou vendendo por medo de uma queda temporária. Essa montanha-russa emocional é alimentada por um fluxo constante de desinformação e exageros. Munger ensinava que em vez de consumir notícias de forma passiva, o investidor inteligente precisa desenvolver pensamento independente. Isso significa filtrar o que ouve, questionar a fonte da informação e, acima de tudo, basear suas decisões em fundamentos sólidos, não em especulações passageiras. Quando todo mundo estiver gritando, você precisa aprender a ficar em silêncio e analisar friamente os fatos. Pergunte-se: os fundamentos mudaram? A empresa continua gerando valor? Os lucros ainda estão crescendo? Se as respostas forem positivas, não há motivo para entrar em pânico. No mercado, quem tem a capacidade de pensar por conta própria, longe do ruído, tem uma vantagem imensa sobre a maioria. Então, desligue o barulho, foque no que realmente importa e lembre-se: investir não é sobre estar certo o tempo todo, mas sobre tomar boas decisões com base em informações confiáveis e bem analisadas. Erro número 5, e esse pode parecer contraintuitivo para muita gente. É a diversificação excessiva. Enquanto a maioria dos investidores é ensinada desde o início a não colocar todos os ovos na mesma cesta, Charlie Munger levanta um ponto importante que poucos consideram. Diversificar demais pode ser tão perigoso quanto não diversificar. Para Munger, a diversificação só é realmente necessária quando o investidor não sabe o que está fazendo. Ele afirma que quando você realmente entende o negócio no qual está investindo, não há necessidade de pulverizar seu capital em dezenas ou centenas de ativos diferentes. Segundo ele,
Diversificação é uma proteção contra a ignorância. Isso significa que se você domina os fundamentos de poucas empresas extraordinárias, é muito mais eficaz concentrar seus recursos nelas do que dividir sua atenção entre inúmeros investimentos medianos ou que você mal compreende. A diversificação excessiva acaba diluindo o foco, enfraquecendo a análise e limitando os ganhos. Afinal, não há como acompanhar profundamente dezenas de empresas ao mesmo tempo, entender todas as suas métricas, contextos de mercado e riscos específicos. E isso leva a uma gestão passiva, onde você confia mais na quantidade do que na qualidade. Munger sempre preferiu escolher a dedo empresas que fossem verdadeiramente excepcionais, com modelos de negócios sólidos, margens consistentes, liderança forte e vantagens competitivas duráveis e concentrar seus investimentos nelas. Ao invés de espalhar seu capital para tentar reduzir riscos, ele defendia que o verdadeiro risco está em não saber no que está investindo. Ou seja, é melhor ter 5 empresas que você entende profundamente do que 50 que você mal conhece. Essa mentalidade exige estudo, disciplina e confiança nas suas análises, mas é exatamente isso que diferencia um investidor comum de um investidor extraordinário. Portanto, antes de sair comprando ativos apenas para diversificar, pergunte-se: eu realmente conheço esse negócio? Sei como ele ganha dinheiro? Sei quais são seus riscos e oportunidades? Se a resposta for não, talvez seja melhor simplificar sua carteira e aprofundar seu conhecimento. Erro número 6. E esse pode custar caro, literalmente. É ignorar o risco real envolvido nas decisões de investimento. Charlie Munger sempre foi direto ao dizer que muitos investidores confundem risco com volatilidade, como se o sobe e desce do preço de uma ação fosse a única coisa a ser temida. Mas na visão dele, isso é uma compreensão superficial e perigosa. Munger acreditava que o verdadeiro risco está naquilo que você não sabe, na ignorância sobre o negócio, na falta de clareza sobre os fundamentos, e nas decisões mal calculadas e baseadas apenas em fórmulas matemáticas ou opiniões de terceiros. Para ele, risco não é o preço cair amanhã, mas sim você colocar seu dinheiro em algo que não entende, ou pior, que parece seguro na superfície, mas esconde problemas estruturais sérios. Ele reforçava que o mercado não perdoa quem investe às cegas e que ignorar os detalhes mais profundos de um ativo pode levar a prejuízos que nem a diversificação consegue evitar. Essa visão mais estratégica de risco exige muito mais do investidor. Exige estudo, análise crítica e humildade para reconhecer quando você não sabe o suficiente sobre um ativo. Munger sempre alertava que risco não pode ser medido apenas por estatísticas como beta, que mostram a volatilidade histórica de uma ação, mas não dizem absolutamente nada sobre a qualidade do negócio, a competência da gestão ou a resiliência da empresa frente a crises. Ele defendia que a diligência na análise é o principal escudo contra o risco real. Isso significa avaliar com cuidado o histórico de lucros, o fluxo de caixa, a alavancagem, a exposição a setores cíclicos e os riscos regulatórios, entre muitos outros fatores. O investidor que ignora esses pontos se expõe sem perceber, achando que está seguro apenas porque o ativo está subindo ou porque tem uma boa recomendação de algum analista. Por isso, a melhor forma de reduzir o risco real não é evitar oscilações de curto prazo, mas sim aumentar seu conhecimento e sua compreensão sobre o que está comprando. Investir com consciência é a única forma segura de proteger seu patrimônio no longo prazo. Erro número 7. E esse é um dos mais traiçoeiros porque atinge até os mais experientes. É fazer investimentos guiado pelas emoções. Charlie Munger alertava com frequência que os piores inimigos do investidor não estão no mercado, nem na economia, nem nas empresas. Eles estão dentro da própria mente: medo, ganância, ansiedade, impulsividade e excesso de confiança. Esses sentimentos podem parecer inofensivos no dia a dia, mas no campo dos investimentos, eles têm o poder de destruir anos de trabalho em questão de minutos. O investidor emocional se deixa levar por boatos, entra em pânico com quedas temporárias, se empolga com altas momentâneas e age baseado em sensações ao invés de lógica. E o pior, muitas vezes acredita que está tomando uma decisão racional, quando na verdade está apenas reagindo ao calor do momento. Munger dizia que, se você não consegue controlar suas emoções, você não consegue controlar seu dinheiro e essa é uma verdade que vale ouro. Para alcançar o sucesso no mercado financeiro, é essencial desenvolver uma mentalidade fria e analítica. Isso significa tomar decisões com base em dados, fundamentos e estratégias bem definidas e não porque uma ação está bombando nas redes sociais ou porque todos ao seu redor estão comprando. Quando o mercado está em euforia, o investidor emocional compra no topo, movido pela ganância de não ficar de fora. Quando o mercado cai, ele vende no fundo, dominado pelo medo de perder tudo.
Esse comportamento destrói valor ao longo do tempo e impede a formação de um portfólio sólido e consistente. Munger sempre reforçava que a calma, a disciplina e a clareza de pensamento são mais importantes do que qualquer indicador técnico. Ter uma estratégia clara, com critérios objetivos para comprar e vender, é o escudo contra as armadilhas emocionais. E mais, é nos momentos de maior turbulência que surgem as maiores oportunidades, mas só quem está emocionalmente preparado consegue enxergá-las. Por isso, antes de agir, respire fundo, revise seus fundamentos e pergunte-se: eu estou tomando essa decisão com base em análise ou em emoção? A resposta pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Erro número 8. E esse, segundo Charlie Munger, é talvez o mais limitante de todos. É não investir em si mesmo. Em um mundo onde todos estão correndo atrás do próximo investimento lucrativo, muitos esquecem que o ativo mais poderoso e rentável que possuem é a própria mente. Munger foi categórico ao afirmar que o maior diferencial de um investidor de sucesso é a sua capacidade de pensar melhor que os outros, e isso só é possível com aprendizado constante. Ele defendia que investir em conhecimento, em habilidades e principalmente, na capacidade de comunicação, é uma das decisões mais inteligentes que alguém pode tomar. A clareza ao se expressar, seja falando ou escrevendo, tem impacto direto em como você negocia, lidera, influencia e até em como interpreta os sinais do mercado. Uma ideia brilhante mal comunicada é uma oportunidade desperdiçada. E uma decisão mal explicada pode custar muito caro, especialmente em ambientes corporativos e de investimento coletivo. Além da comunicação, Munger sempre recomendava estudar psicologia comportamental, porque entender como as pessoas pensam, tomam decisões e reagem sob pressão é essencial para navegar o mercado financeiro, que no fim das contas é movido por seres humanos. Conhecimento sobre vieses cognitivos, como efeito manada, excesso de confiança, aversão à perda e confirmação seletiva, ajuda o investidor a evitar armadilhas mentais que destroem patrimônio sem que ele perceba. E mais, desenvolver habilidades como disciplina, paciência, pensamento crítico e leitura analítica não só melhora sua performance no mercado, mas também te torna mais preparado para lidar com os altos e baixos da vida financeira. Munger e Buffett passavam horas e horas por dia, lendo, debatendo e refinando suas visões de mundo, porque sabiam que o sucesso a longo prazo depende mais da qualidade das decisões do que da sorte ou de modismos. Portanto, se você quer ser um investidor acima da média, comece por você. Leia livros, faça cursos, aprenda com os erros, fortaleça sua mente e seu raciocínio. O retorno desse tipo de investimento é exponencial e o melhor de tudo: ninguém pode tirar isso de você. Erro número 9. Um erro que é mais comum do que parece e que muitos investidores cometem constantemente. É esperar pelo momento perfeito para entrar no mercado. Charlie Munger sempre destacou que esse desejo de esperar pelas condições ideais é uma armadilha perigosa. A verdade é que o mercado nunca será perfeito. Sempre haverá incertezas, riscos imprevisíveis, flutuações e momentos de volatilidade. Buscar a perfeição no timing do mercado é uma tarefa fútil, porque, por mais que você espere, as condições ideais jamais aparecerão de forma clara e sem qualquer sombra de dúvida. O mercado, assim como a vida, está em constante movimento, e aqueles que ficam esperando o cenário perfeito acabam perdendo as oportunidades que surgem no caminho. Munger e Warren Buffett, por exemplo, são conhecidos por identificarem boas oportunidades de investimento mesmo em momentos de incerteza ou quando o mercado está em baixa. Para eles, o sucesso não depende de acertar o momento exato, mas de agir de forma inteligente e disciplinada quando as condições são razoáveis. Em vez de esperar por uma situação perfeita, a verdadeira habilidade de um investidor está em saber reconhecer as oportunidades mesmo quando o mercado parece incerto ou em uma fase de turbulência. Quando você age apenas com base em uma expectativa de perfeição, você ignora o fato de que o mercado está sempre mudando e nunca será totalmente previsível. Munger enfatiza que é melhor tomar decisões racionais, fundamentadas em bons princípios, quando as condições são razoáveis, do que esperar por algo que pode nunca acontecer. A chave do sucesso está em saber reconhecer o valor e agir com base no que é possível, não no que é idealizado. A paciência e a flexibilidade de reconhecer boas oportunidades, mesmo em um cenário menos do que perfeito, são os ingredientes principais para o sucesso no longo prazo. Assim, ao invés de aguardar o momento perfeito, o investidor inteligente deve buscar agir quando encontrar uma oportunidade que atenda a seus critérios, mesmo sabendo que o mercado sempre trará incertezas. Erro número 10. E talvez o mais comum entre investidores iniciantes, é focar no curto prazo. Muitas pessoas se deixam levar pelas flutuações diárias do mercado,
tentando prever movimentos baseados em tendências passageiras ou informações de última hora. Esse tipo de mentalidade pode ser tentador, especialmente quando o mercado está em alta ou quando há rumores de grandes lucros rápidos, mas é exatamente aí que muitos cometem um grande erro. Charlie Munger sempre reforçou que o segredo para o sucesso no mercado financeiro está em adotar um horizonte de longo prazo. Ele acreditava que os melhores investimentos são aqueles que têm o potencial de crescer de forma consistente e sólida ao longo de décadas, não de meses ou até anos. Em vez de se preocupar com os altos e baixos diários, um bom investidor deve se concentrar no crescimento sustentado e nos fundamentos das empresas em que está investindo. A mentalidade de curto prazo leva a decisões impulsivas, como comprar ou vender baseado em rumores, notícias ou picos temporários de preço. Isso pode gerar ganhos rápidos, mas também pode resultar em grandes perdas quando o mercado se ajusta ou quando as tendências momentâneas se dissipam. Munger, junto com Warren Buffett, sempre defendeu que o mercado de ações é, na verdade, um reflexo do desempenho das empresas no longo prazo. Portanto, a chave para investir com sucesso é manter uma visão estratégica, resistindo à tentação de reagir à volatilidade de curto prazo. A paciência é fundamental. Ao manter o foco no longo prazo e em empresas que você acredita que crescerão de forma sólida e consistente, você está se posicionando para um retorno significativo ao longo dos anos. Investir é mais sobre disciplina, análise cuidadosa e compreensão de que o tempo será seu aliado, e não em aproveitar flutuações momentâneas. Munger sempre dizia que o verdadeiro investidor é aquele que consegue suportar as tempestades do mercado e manter seu foco nos objetivos de longo prazo, sem se deixar arrastar por cada vento passageiro que aparece no caminho. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Agora que você já conhece os 10 erros mais comuns que os investidores cometem, segundo Charlie Munger, é hora de refletir e aplicar essas lições no seu próprio caminho de investimentos. Como vimos, aprender com os erros dos outros pode ser uma forma poderosa de evitar cometer os mesmos deslizes. E ao entender essas falhas, você estará mais preparado para construir uma base sólida para o seu futuro financeiro. Munger sempre falou sobre a importância da paciência e da sabedoria, e esses princípios são essenciais para quem deseja ter sucesso no mercado financeiro. Não se trata de ganhar dinheiro da noite para o dia, mas sim de desenvolver uma mentalidade estratégica, disciplinada e com visão de longo prazo. Investir é uma jornada contínua, e como qualquer jornada, ela exige aprendizado constante, ajustes de rota e, acima de tudo, perseverança. Então, se você puder incorporar essas lições de Munger no seu processo de investimento, estará bem posicionado para navegar pelos altos e baixos do mercado com mais confiança e clareza. E claro, nunca se esqueça: o sucesso financeiro é construído com base em decisões inteligentes, fundamentadas e principalmente, com a capacidade de aprender com os erros e os acertos ao longo do caminho. Se você gostou desse conteúdo e acha que essas lições podem ajudar mais pessoas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Estamos juntos nessa jornada rumo ao sucesso financeiro. Até o próximo vídeo, pessoal!